A branca é muito visível e a preta não se vê tão bem. Os pássaros veem a branca e comem-na. Muito bem. A seleção natural, então, faz o seu trabalho e o que é que faz? Favorece a preta. Se continuar assim, o que é que acontece às brancas? São extintas. É fácil, é assim que funciona. Começamos com 2 e no fim da seleção natural ter feito o seu trabalho, quantas é que sobram? 1. 2 menos 1 dá 1. Portanto, temos mais ou temos menos do que quando começamos? Temos menos. Portanto, expliquem-me como é que um mecanismo que cada vez faz menos variedade consegue criar mais e mais variedade de espécies no planeta. Ninguém me conseguiu explicar isto até hoje e eu tenho tentado com bastante intensidade. Perguntei isto a professores universitários. Eles ficam zangados quando eu pergunto. O que é que a raiva vos diz? Eu tive um professor que pegou nos seus livros, literalmente ele fez isto, atirou-os para o chão, gritou, saltou, ver pequenos pulinhos e foi embora da sala. E os estudantes olharam para mim, eu olhei para eles e eu disse, se pegarmos numa pedra e atirarmos para um beco escuro, se atirarmos a pedra a um cão e o cão começar a ganir, quer dizer que lhe acertamos. É muito simples. Então falemos de cães, já que estamos neste assunto dos cães. Aqui temos o Chihuahua, o grande Danois. E aqui temos todos os formatos e tamanhos de cães. De onde vieram estas raças todas de cães? Eles vêm do lobo. Do lobo. Foram emergindo ou evoluindo a partir dos lobos ao longo do tempo. Mas os lobos não têm muito o aspecto de um chihuahua, não é? E também não são parecidos com um grande danois. Também não têm orelhas fofinhas e longas como este cão. E também não têm cabeleiras engraçadas como têm estes cães. Mas sabemos que eles vieram dos lobos. E o que é que isto nos diz? Que todos estes genes são alelos. Todos tinham de estar presentes no lobo, todos estes genes que deram origem a estas características. Não se exprimiam, estavam lá, mas estavam desligados. Quando se começa a procriar e vão-se eliminando alguns destes genes, encontra-se toda a variação desde o Chihuahua até ao Grande Danois. Isso significa que o lobo tem de ter muito mais genes do que alguma vez são expressos no seu fenotipo. Como é que aqueles genes apareceram no lobo? Porque, como veem, eles tinham de estar lá. Como é que eles apareceram no lobo? 2 escolhas, mais uma vez. Apareceram lá porque alguém os pôs lá. Foram desenhados, houve um desígnio por trás disso. Temos aqui 2 escaravelhos. Temos a pequena joaninha, uma espécie de joaninha, que é vermelha e preta. E temos aqui uma completamente preta. Portanto, eram vistas como 2 espécies, estes 2 animais. Até que se descobriu que uma aparece numa época do ano e outra aparece noutra época do ano. Portanto, têm de ser diferentes tipos de genes que são ativados e desativados em diferentes alturas. E acontece o mesmo com todo este tipo de animais. E, portanto, isto é tudo uma espécie com genes que são desligados ou ligados. Muito bem. Alguma vez viram uma borboleta? Se viram uma borboleta? Imaginem que nunca tinham visto uma borboleta na vossa vida. Chegaram a este planeta do espaço e são a única pessoa aqui que nunca viu uma borboleta. E vemos ali uma minhoca gorda. E estamos a apanhar estas minhocas. Seriam uma espécie. Diriam que isto é a mesma espécie, a larva e a borboleta? Serão uma espécie? Nem pensar. Uma é completamente diferente. Um verme é completamente diferente de uma borboleta. E, portanto, o verme é uma máquina de comer. E a borboleta voa maravilhosamente. Os genes da borboleta estão na larva? Sim, com certeza que sim. Estão a ser exprimir na lagarta? Não. Portanto, há ali alguma coisa, alguns genes que conseguem desligar todos aqueles genes, outros genes. Mas quando ela muta, ela se transforma, os genes são ligados, desligam-se os outros e aparece a borboleta. E, portanto, há um grande número de genes na larva ou na lagarta que nunca poderíamos saber que existiam até que eles foram ligados. É assim? E, portanto, lembrem-se da ideia da bomba e da casa que tem de acontecer muitas vezes seguidas para que isto possa funcionar. A ciência diz-nos que a variedade aumenta quando se dá a fertilização. E para isso é preciso o processo chamado a meiose. Este é o processo de fertilização. Para a fertilização é necessário um macho e uma fêmea.
E por causa desta união de dois seres diferentes, a descendência pode ser mais variada. Vamos olhar à nossa volta. E, por favor, as duas pessoas que estão aqui que são exatamente iguais uma à outra, por favor, levantem-se para nós vermos. Não somos, não existe. Mesmo os gêmeos não são exatamente iguais. Não há ninguém aqui que seja exatamente igual a outra pessoa. Temos genes diferentes, mas somos todos humanos. Através deste processo, a vossa descendência vai ser diferente do que vocês são. Os nossos filhos não são exatamente iguais a nós. Este processo não aumenta nada até que a criança nasça. Apenas quando tem resultado, temos mais variedade. Portanto, como é que o macho e a fêmea apareceram em primeiro lugar? Ajudem-me. Foi por acaso. Foi por acaso, eles estão ali a trocar genes um com o outro. Deixem-me pôr isto de uma forma mais simples. Eu estou a escrever um livro de como construir um avião. E agora quero mudar um pouco este avião. Vou ao meu computador, seleciono algumas frases, copio e ponho-as noutro sítio do manual. Portanto, eu rearranjo o que está escrito no livro. Isso muda o avião? Bom, só quando o avião estiver construído. A mesma coisa aqui. Apenas está a reescrever o que está no livro de instruções, não se está a construir nada, e isto aconteceu por acaso. É um mecanismo tão complexo, isto é o nosso conjunto de genes, e trocam informação entre vários genes. Digamos que o azul é o meu pai, o vermelho é a minha mãe, e eles trocam informação. Eu tenho um pouco de pai, de mãe, de pai, de mãe, um pouco dos dois. A enzima percorre o gene e corta exatamente no sítio certo. No lado do pai e no lado da mãe. Tem de fazer um corte exatamente no mesmo sítio. Se ele cortasse um nucleótido mais à frente, o próximo gene seria, como vimos há pouco, e nós seríamos algo disforme. Portanto, não pode haver aqui o mínimo erro. E isto acontece centenas de milhares de vezes, sem um único erro. Temos enzimas que aliviam a tensão. Temos outro tipo de enzimas que absorvem os movimentos de rotação. Temos enzimas que leem esta sequência muito rigorosamente. Temos um conjunto de enzimas e mecanismos que vão corrigindo alguma coisa que está a correr mal. E tudo isto aconteceu por acaso. Faz com que o vídeo que eu vos mostrei seja uma brincadeira de crianças ao pé disto. Por acaso, é como irmos para quem fabricou a nave espacial Challenger. E quando ela está lá no espaço, dizemos ao chefe, ao cientista principal, o chefe da missão, é espetacular como este foguetão apareceu realmente por acaso. Ele punha-os numa camisa de forças e mandava-os internar, com certeza. É exatamente o que os cientistas acreditam em relação à célula. Vamos dar agora um novo olhar às coisas. Temos aqui um peixe que vive nas grutas e não tem olhos. A ciência diz que isto é uma nova espécie que surgiu. Temos aqui outro animal que vive nas grutas e que não tem olhos também. Temos aqui uma espécie de inseto uma salamandra também sem olhos. Uma barata das cavernas também não tem olhos. Se eu pegar numa destas baratas, como existem no Havaí, nestas ilhas novas elas entram nas grutas e depois de 8 meses elas perdem os olhos. Isto é evolução? Não. Eu acredito que tudo o que está a acontecer nestes processos, o estímulo sobre os genes já não está a atuar e os genes que criam os olhos desligam-se. Portanto, não há nada novo, não há nada que tenha sido criado, só se desligou uma parte da máquina. Tenho aqui um cruzamento entre um leão e um tigre. É um ligre. Um cruzamento entre uma baleia e um golfinho. Um cavalo e uma zebra. Podemos brincar com os nomes. Uma zebra e um burro. E isto funciona nos mamíferos, como viram. Estes cruzamentos podem acontecer. O que acontece é que a descendência não é fértil. Nos peixes, eles são férteis. Nas plantas, nos insetos também são férteis, a descendência. E é desta forma que se criam novas variedades, novas espécies. Por vezes eu posso juntar 2 cromossomas, chama-se o processo de fusão, e tenho um cromossoma muito longo. Será que eu acrescentei alguma informação nova aqui? Sim ou não? Não. É a mesma informação numa combinação, uma configuração diferente. Se eu olho agora para este animal, é o maior antílope que existe no mundo. Reparem que tem riscas e tem 2 chifres. Este é um kudu, também tem riscas e tem o mesmo tipo de chifres. Este é outro animal, também tem riscas, mais uma vez os chifres semelhantes.
Este é o macho e aquela é a fêmea. São tão diferentes que diríamos que são duas espécies diferentes. E mostra a quantidade de genes que tem de haver dentro deste animal. E tudo isto tem a ver com este mecanismo de fusão que eu vos mostrei. Isto é o bongo. Tem, mais uma vez, as riscas e os chifres. Outro animal, um dos antílopes mais pequenos que existem, tem as mesmas características, mais uma vez. Todos têm o mesmo tipo de fusão nos seus cromossomas. E se eu dissesse que tudo isto é apenas um grupo, uma espécie? As diferenças não são muito maiores do que entre o Chihuahua e o Grande Danois. E, portanto, em vez de todos estes animais terem de entrar